Salve, ouvinte da T, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Pode T, às sextas-feiras, com o Antônio Laroca Neto. Tudo bem, Laroca? Tudo bem, Gugu. Estamos aqui novamente. Olha aí, e hoje, então, continuando a história do Brasil. Sim, vamos continuar com essa síntese do resumo resumido aí da Olha história aí, do ó. Brasil, de parte da história do Brasil. Semana passada a gente falou do 1808, que foi a vinda da família real, Perfeito. fugindo de Napoleão, vieram para cá e se adaptaram. Apesar de todos os problemas que a terra oferecia, porque aqui era uma colônia, eles se acostumaram aqui, tanto Dom João VI como sua esposa Carlota Joaquina. Gostaram do Brasil? Gostaram. Até tem um filme da Carla Camurati, daquela cineasta, que fala a respeito da história da Carlota Joaquina, que era uma mulher não muito bonita, né, mas que gostava de uma caipirinha, descobriu a caipirinha e ficou assim, apaixonada pelo Brasil, tanto ela como Dom João VI. Passaram a gostar do Brasil, abriram a imprensa, criaram cursos superiores aí de medicina, porque precisava de médico para preservar a saúde deles, escola militar e tantos outros investimentos que foram feitos no Brasil para melhorar, não para a população, mas sim para o conforto e para a vida deles. Ocorre que acostumaram aqui e lá em Portugal, em 1811, veja que nós estávamos em 1808 e 1811, os portugueses conseguiram tirar os franceses, General Junot e o Napoleão Bonaparte, né, de Portugal, e Portugal voltou a ser parte do reino, naquele momento, Portugal, Brasil e Algarves. O que acontece? Em 1811, começou uma pressão dos portugueses para que Dom João voltasse para Portugal. Por quê? Porque a elite portuguesa queria continuar o processo exploratório do Brasil. Porque era bom, vinha dinheiro, havia conforto. Nós chegamos com o dinheiro, com o ouro e com os diamantes extraídos das Minas Gerais, reconstruir Lisboa, que tinha tido um grande terremoto, acabou praticamente a ficar toda destruída, e ela se recupera graças aos tesouros oriundos do Brasil. Começa uma pressão da elite portuguesa dizendo: Dom João, volta para cá, que a tua casa é aqui. E se você não voltar, você vai perder o reino. Você vai cair e vai entrar outra pessoa no poder. O que acontece? Dom João pressionado, somente em 1821, ou seja, 10 anos depois, e isso demonstra que ele estava gostando do país, desse Brasil maravilhoso, e ele acaba retornando para Portugal em 1821, sem antes passar a mão em todo o dinheiro do Banco do Brasil que ele havia criado. Caramba. E a saquear praticamente o tesouro brasileiro. Diamante, ouro. Levou tudo com ele. Levou para Portugal. Esse é meu, fica os seus. O que acontece? Ele chegou a quebrar o Banco do Brasil, tanto é que em 1829 o Banco do Brasil quebra. Por quê? Porque por causa da retirada do recurso, que ele tira do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil foi inaugurado 2 vezes. A gente pensa que o Banco do Brasil, antigo, desde 1808, não. Ele inaugura em 1808, quebra em 1829 e somente em 1853, me parece, se não me falha a memória, ele retorna a ser o Banco do Brasil que nós conhecemos até hoje. E nesse período, então, não tínhamos Banco do Brasil, né? Não, tínhamos outras casas bancárias, mas não o Banco do Brasil. Puxa. Então, eu vou usar até o termo, este saque que foi feito do Tesouro Brasileiro foi levado para lá. E Dom João, muito esperto, porque sempre criticam Dom João, diz que ele era meio bobão, mas de bobão não tinha nada. O que ele faz? Ele diz: Pedro, meu filho, Pedro I, fica aqui porque nós não podemos perder esta boquinha. Aqui é importante para Portugal e é importante para a nossa família real. Então você permanece no Brasil para que a gente não perca o Brasil, porque havia toda uma ebulição aqui no Brasil pela independência, para que nós tivéssemos poder traçar o nosso próprio destino. E isso estava crescendo no seio da população brasileira.
Dom Pedro I permanece aqui e continua administrando. Em 1822... Foi pouco tempo, aí foi um ano só. Um ano. Em 1822, todo mundo fala no dia da independência, né, 7 de setembro, mas na verdade a independência é um processo. Ela começa em 9 de janeiro, quando ele diz que fica no Brasil, o dia do fico. Ele foi cobrado. Você também volte para o Brasil porque nós queremos explorar a colônia. Você pare aí, volta para cá, fica aqui com a gente porque nós queremos a exploração, continuar com o processo exploratório. E ele fica no Brasil. Quando ele declara aquele dia do fico, em 9 de janeiro, ali começa o processo de independência. Um tanto quanto lento, né? Mas ele é um processo que vai, digamos, se amalgamando ao longo dos dias, até chegarmos a 7 de setembro. A gente faz a ideia da independência do Brasil naquele quadro do Pedro Américo, né? Bonito. Sim, com a né? espada. Com a espada, né? Uma montanha que não tinha montanha. Né? O Rio não era tão bonito. O povo não estava tão feliz quanto estava naquilo. Ele não estava com cavalo, ele estava montado numa mula, porque a mula era mais fácil de trocar, o trote da mula favorece grandes percursos, enquanto que o cavalo não. Então, nada daquilo, porque aquele quadro ele foi feito em 1888. Olha aí. Por Pedro Américo, o quadro da independência, encomendado por Dom Pedro II. Veja a data, 1808, próximo à proclamação da República e da libertação dos escravos, em 1888. O povo não estava muito satisfeito, eles precisavam novamente do quê? De um herói na família real. Então pinta um quadro bonito com Dom Pedro, com aquela pose de herói, levantando a espada, e não é nada daquilo. Aquilo foi criado em 1808 com o objetivo de criar novamente a figura do herói. Nós gostamos muito do herói. Como é que pode, hein? Olha aí. A gente cria um herói para que seja nosso, né? Parece que nós precisamos disso, os brasileiros. E esse quadro do Pedro Américo mostra aquele Brasil, coisa mais linda, né? Que na verdade não foi assim. Pedro Américo pinta esse quadro a pedido de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II era um mecenas e ele apoiava muito a cultura. E ele pagou o curso de Pedro Américo no exterior para que ele se tornasse o pintor que posteriormente ele foi. Então, na verdade, aquele quadro não retrata a realidade. Conquista-se a independência em 1822, graças a 2 grandes heróis que a gente não cultua e não valoriza. Imperatriz Leopoldina, e caía a força da mulher, uma mulher inteligente, culta, poliglota, que vai e dá o suporte para que Dom Pedro I pudesse declarar a independência. E o Andrade Silva, né, que foi o Bonifácio de Andrade Silva, que foi o artífice da independência, era um brasileiro, ele era paulista e ligado a Minas Gerais, e ele queria a independência do Brasil até por questões da elite brasileira, que também tinha os seus interesses. Movimentam tudo, ocorre a independência do Brasil em 1822. Dizem que o Brasil é um país pacífico. Não é pacífico, não. Teve muita revolta. Teve revolta na Bahia, teve revolta em Pernambuco, teve revolta no Maranhão, teve diversas revoltas que eclodiram, mas graças a Deus, e eu sempre digo, a América Espanhola se fragmentou. Bolívia, Colômbia, o Brasil ficou, a América Portuguesa ficou uma só. E isso nós devemos à família real. Né? O Dom Pedro que conseguiu amalgamar e fazer com que o Brasil fosse um só. Porque se fosse de outra forma, nós estaríamos também todo ele dividido. Ele conseguiu manter a unidade do Brasil. Em 1831, ele fica aqui no Brasil, muita dificuldade, muita coisa acontecendo no Brasil, essas revoltas que eu falei, e novamente ele é chamado, viu? Tem que vir para Portugal,
porque estavam tomando o trono da filha dele. Falamos de Maria a Louca, que era a esposa de Dom João VI, a mãe de Dom João VI, e daí tinha Maria II, que é a filha de Dom Pedro I, que passou a ser rainha de Portugal. Miguel, irmão de Dom Pedro I, queria derrubar a sobrinha. E começou uma revolta em Portugal. Em 1831, Dom Pedro, olha, vai ficar meu filho com 6 anos de idade, Dom Pedro II, você fica aí, tá? Garantindo o trono da família real, e eu volto a Portugal para salvar a tua irmã e para que ela possa reinar. Tanto é que ele volta, reina, e logo em seguida Dom Pedro I morre, e fica Dom Pedro II aqui no Brasil. Vou te dizer, eu gosto muito de Dom Pedro II. Ser humano tem defeito, não é porque é rei ou porque deixa de ser que não tem defeito, todo mundo tem defeito. Dom Pedro I era um mulherengo, gostava de festa, gostava de uma farra, e Dom Pedro II... apesar de toda aquela pose dele barbudo, todos aqueles quadros mostrando ele uma pessoa séria, porque tinha que mostrar ele sério, porque ele foi rei muito cedo, né? E ele tinha os tutores, os regentes que fizeram essa transição. Mas eu gostaria de falar também na Constituição de 1823. Quando o Brasil é criado, Dom Pedro I diz assim, precisava de uma Constituição. Brasil era regido pela Constituição de Portugal até então, será? Até então. Tanto é que o arcabouço jurídico era todo de Portugal. Era as leis filipinas. Teve as manuelinas, né? As filipinas, e... aqui nós seguimos a lei de Portugal. Em 1823, ele reúne, faz uma Assembleia Constituinte, reúne a Assembleia Constituinte e agora faz a Constituição do Brasil. E começaram a fazer a elite. E queriam reduzir o poder de Dom Pedro I. Vamos cortar aí o poder de Dom Pedro I, aí, dar uma reduzida, ele está muito poderoso. E começam a articular para que a Constituição pudesse ser mais, restringir mais o poder. E ele não gostou. O que ele fez? Mandou fechar, e na noite das agonias, em 12 de novembro, ele manda fechar, a tropa cercar a Assembleia Constituinte, prendeu, deportou, inclusive José Bonifácio de Andrade Silva, que tinha ajudado ele. Depois ele volta para o Brasil, inclusive para ser regente do Dom Pedro II, porque Dom Pedro I confiava nele. E disse, você vai ser o tutor do meu filho no período em que eu não vou estar aqui, vou estar em Portugal. Mas ele, para a Constituição, ele faz uma Constituição onde ele sela um acordo com a elite. E, novamente, por isso que eu falo sempre que a história é bom para que a gente saiba votar. Ele faz uma composição com a elite, acertam e criam uma Constituição que só podia votar quem tinha dinheiro. Era a Constituição da mandioca. Quem era agricultor, quem plantava, quem tinha dinheiro podia votar. E isso daí cerçou muito o voto dos brasileiros. Mulher não votava, trabalhador não votava, escravo não votava, somente a elite votava. Criou-se toda uma elite. E a grande vergonha do Brasil nessa Constituição foi a não abolição da escravatura, que podia ter sido feita em 1823, com a nova Constituição, que foi sancionada em 1824. E uma Constituição muito louca, porque ela tinha 4 poderes. Arrepiaram até, eu acho que Montesquieu virou educação porque ele criou 3 poderes. Tinha mais um, né? Criou um. Qual que seria? Era executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Quem era o poder moderador? O rei. Acima dos 3 poderes, era ele. Ele que determinava a lei. E o Brasil entrou na era de Dom Pedro II, que não foi um mau imperador. Tinha seus defeitos, como eu falei, como todo ser humano, mas o Brasil teve uma época de bonança, de união e de trabalho. Depois,
a gente dá uma continuada nessa história a partir da semana que vem, para a gente chegar na República. Olha aí, ó. Que também tinha um monte de defeitos. Até outubro nós terminamos a história do Brasil, Laroca. Não, nós vamos terminar antes. Eu acho que a semana que vem a gente dá um salto. Um salto aí para a proclamação da República e depois a gente entra no Brasil. Pode-se dizer moderno? Acho que eu não. Não sei se tem moderno, muita coisa aí pra gente falar a respeito. Vai longe, viu, nossa República. Toda sexta-feira conosco no Pode Ter, Antônio Laroca Neto. Obrigado, Laroca. Bom final de semana. Pra você também. Obrigado a você que esteve conosco. Não perca, então, sexta-feira que vem tem a continuação da história do Brasil com Antônio Laroca Neto. Obrigado. Até lá.